Olá, meus amigos e minhas amigas, já estamos de volta, exatamente, com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. E hoje nós estamos aqui com a presença da doutora Eliene da Silva Santos. Doutora Eliene, boa noite. Boa noite, é uma honra para mim estar aqui com você. Que isso, minha muito amiga, obrigada. Eu que me sinto muito lisonjeado, feliz você ter aceito o convite da nossa produção. Olha, gente, vocês vão amar. Uma simpatia de pessoa, uma simpatia de ser humano, uma profissional maravilhosa. Doutora Eliene, eu estive olhando aqui, como eu sempre faço nas nossas entrevistas, odontóloga, não exerce mais odontologia, agora é trainee em especialista em neurosemântica, neurolinguística. Conta para nós um pouquinho. Fala um pouco dessa sua trajetória. Ainda exerce odontologia? Sim, ainda exerço. Um pouquinho. Um pouquinho. Eu tenho uma clínica e eu tenho alguns períodos que eu atendo como dentista. Eu costumo brincar com isso, Miguel. Eu cuido de sorrisos. Eu cuidava de sorrisos um a um, agora eu cuido de sorrisos em vários sorrisos, quantidade. em grande quantidade, né? Trabalhando a neurolinguística, a neurosemântica, que lhe ajuda a controlar seus estados emocionais, a colocar os filtros, os melhores filtros, para que você consiga ser uma pessoa mais feliz, mais inteira, mais plena, no que você fizer. Então, são sorrisos. De qualquer Olha, forma. gente, daqui a pouco eu vou perguntar, eu aproveito sempre as pessoas que nós estamos entrevistando, conversando aqui, sempre é uma conversa gostosa, eu vou perguntar para ela como é que está meu sorriso, como é que está minha autoestima, o que é que ela acha, né? Que é bom, né, que a gente fazer uma consultinha básica. Me fala, doutora, você dá muitos treinamentos, hoje você tem uma empresa, Isso. focada nesse treinamento. Fala um pouco de como é que se realiza, o que é que acontece nesse treinamento, o que é que você ensina, o que é que você passa para as pessoas. A empresa, você fecha um pacote com uma empresa contrata você. Tem as como duas funciona? situações. Tem as duas situações, por gentileza. Nós temos um instituto de treinamento, chama Dialogue. Dialogue, isso. E nós trabalhamos com treinamentos também empresariais e turmas abertas. Então, se você quiser fazer um treinamento do Dialogue, você também consegue fazer individualmente ou contratar um treinamento para a sua empresa dentro da necessidade que a sua empresa tem. Nós temos uma formação, por exemplo, de programação neurolinguística. Começa nessa sexta-feira. Nessa sexta agora? Dia 6. Dia 6, isso. Essas turmas acontecem às sextas à noite e o sábado, o dia inteiro. É uma formação com 120 horas. E você recebe uma certificação internacional que você pode continuar o estudo da neurolinguística aonde você quiser, em qualquer lugar do mundo, ou aqui conosco. Fantástico isso. E a neurolinguística é uma ciência linda. Exatamente. Ensina você a ter mais controle emocional, a alcançar seus objetivos de forma mais rápida e mais precisa, a lidar com aqueles conflitos internos. Sabe quando você não sabe se vai ou se fica? Exatamente. Eu quero viajar para estudar, mas eu tenho meus filhos pequenos e se eu viajar eu me culpo, mas se eu não for eu também me culpo. Será que eu faço concurso? Isso. Será que eu vou... Então, eu invisto numa casa ou eu invisto num carro? Ou então num curso, ou então numa viagem? Exatamente. Às vezes a gente passa noites acordadas por causa dos conflitos internos. E você conseguir alinhar seu sistema interno com uma decisão pode fazer toda a diferença. O que é que realmente lhe importa? A neurolinguística, nós costumamos dizer que é como se você tivesse um manual de operações do seu cérebro. Impressionante. Imagina, você compra um telefone de última geração, se você não tiver o manual, você fica perdido. Vai ficar perdido, né? Mas às vezes nós crescemos sem este manual. E você entender por que eu estou gerando esse sentimento em mim. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público. O que é que eu realmente tenho medo? Muitas vezes... a origem, né? Você vai lá na origem. Essas pessoas alimentam fantasmas. E alimentam, por exemplo, se eu falar e eles não gostarem. E se eu falar e alguém rir de mim? Ou nada que eu falo faz sentido? São pensamentos que você criou, não é a realidade. Quando você consegue dissociar o que é só um pensamento do que é real, você já se liberta de metade dos seus fantasmas. Não é assim? Eu estou lhe ouvindo, eu estou aqui pensando, inclusive, não só nesse programa como no outro, nós temos um exemplo claro nesse programa, né? A Lorena, nossa colega, ela
tinha um certo medo, não é isso, Lorena? Tinha um certo medo de pegar no microfone, né? Parece que desinibiu semana passada. Teve um evento, desinibiu, parabenizei, a equipe toda gostou. Eu acho que são esses medos que a pessoa traz, uma certa timidez, que muitas das vezes, por exemplo, está aqui na frente da câmera, que você... Tem gente que se perde, calma, é tranquilo. Eu já entrevistei pessoas aqui, né, inclusive advogadas e outros profissionais, que eu vou falar, digo, calma, que é muito simples. Você vai ver que a conversa, ela vai fluir naturalmente. Né? Exatamente. Então, quem vai fazer esse curso agora sexta-feira? Vai sair de lá no sábado como? Qual é a sua expectativa, doutora? O curso tem 7 módulos. Então, 7 módulos. Inicia nessa sexta e sábado. Esse é o primeiro módulo? É o primeiro módulo da então formação. não é nesse primeiro módulo que já tem um resultado. São esses 7 módulos. Já começa a surgir. Nesse módulo, nós vamos falar, por exemplo, dos pressupostos da programação neurolinguística. Um pressuposto bem interessante, por exemplo, é que não existe fracasso, tudo é feedback. Pense aí em 4 ou 5 coisas que você fez na sua vida e que não deram certo. Imagina se você pudesse colher o ensinamento ao invés de se julgar, de se punir com isso. Como isso seria diferente? Quando você faz uma coisa e você não tem o resultado que você esperava, se você conseguir colher o ensinamento, a chance de você errar novamente é muito menor. Mas o que nós vemos normalmente é que as pessoas ficam se punindo por ter errado. Então, falando sobre falar em público, por exemplo, um relacionamento. Você teve atitudes num relacionamento e perdeu a pessoa que você amava. Por atitudes que você sabe que foram suas, excesso de ciúme, briga, discussões. E ao invés de você aprender com isso para entrar num novo relacionamento limpa e mais madura, e corrigindo esses erros, às vezes a pessoa fica se punindo. Eu sou assim, eu sou muito irritada. Isso são crenças que você cria sobre sua própria identidade. Eu não tenho jeito, eu não vou mudar. Qual é a diferença de esse excesso de não? Você trata também, doutora? Tem nãos que são ótimos. Eu não vou mais falhar com isso. Mas tem gente que vive eternamente no negativo, né? Que vive se auto-julgando. Se auto-punindo, se auto-julgando de uma forma até errada. Eu sou autocrítico com a minha pessoa, com a minha personalidade, eu sou perfeccionista, mas isso desde muito novinho, desde criança, vamos dizer assim, isso eu levei para o lado bom. Entendeu? Eu gosto do aprendizado. Tem gente que faz isso para se punir de uma forma errada. Né? E ao se punir, criam crenças a respeito da própria identidade que não ajudam a voar. Exato. Pelo contrário, lhe deixam ainda mais... puxando para baixo. É como se tivesse um pêndulo ali, um peso. Isso. As crenças são coisas tão importantes e que a gente não tem ideia. Por exemplo, imagina uma mãe que vira para o seu filho e fica falando o tempo todo para essa criança que ele não tem jeito, que ele não é bom em matemática. Desculpa lhe interromper, já lhe interromper, eu ia tocar exatamente nesse ponto. O quanto nós influenciamos eu acho que já nesse programa Direito e Cidadania eu já falei que eu quero trazer aqui psicólogos, psiquiatras, exatamente para tratar do assunto. Eu faço uma pós em Direito Médico, então se observa muito esses grandes estudiosos que começa na gestação, começa ali bebezinho, né? Porque a mãe começa a te impor uma série de fatores psicológicos ali. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você... E como é que a neurolinguística trata? Como é que ela faz essa relação que ela vai buscar lá na base? Tem uma coisa bem importante, Miguel, que é você separar o comportamento da sua identidade. Se você falhou, você não é o seu erro. Isso foi só um comportamento inadequado. Perfeito. E o que você é muito mais que isso. Isso não pode afetar o seu potencial. Senão acaba derrotando. Nós acreditamos que o ser humano tem um potencial incrível. A neurosemântica, respondendo também a pergunta, é uma ciência que trabalha em cima dos significados que você dá para o que lhe acontece. Imagina se, por exemplo, eu vou fazer uma ação, vou dar um treinamento, Perfeito. Que é o que eu mais faço, e aquele dia que você diz assim, não fui bem, realmente não fui bem. E se eu me identifico, coloco isso na minha identidade, eu posso dizer, eu não sou uma boa treinadora. É uma situação bem negativa. Ou, nesse dia, eu não consegui a minha melhor performance. Neste dia. Isso não diz quem eu sou. Exatamente. Separar o comportamento da identidade... Foi uma situação isolada.
isolada, e você encontra o que lhe levou àquele comportamento naquele dia, naquele momento, né? Exatamente. Essa é a grande diferença? Em tudo. Pensa assim, em tudo. Um dia que você fez uma comida que não ficou gostosa, o dia que você brigou com seu marido, com a sua esposa. Que você não foi um bom amante, que você não foi um bom... Não foi bom sedutor, numa tentativa de relacionamento. Exatamente. Não é porque você não funciona naquilo. Naquele momento você não conseguiu acessar em você os recursos necessários para ter a melhor performance. Mas se você entende dessa forma, não é muito mais leve? Muito. É muito mais leve. Você deixa uma carga muito grande para trás, né? Nós costumamos... Porque se você amanhecer o dia já negativo e ainda permanecer ele inteirinho, nossa mãe do céu. Ei, Miguel, nós conhecemos pessoas que, por exemplo, os pais disseram, você não é bom para estudar. Pronto. Você não deu para o estudo, infância, né? Volta lá para adolescência. Você não é bom em matemática. Aí essa criança vai crescer e vai fazer um concurso. Quando ela para na frente da matemática, ela treme. Bloqueia. E no cérebro, é como se você fechasse janelas em relação àquilo. Você não se autoriza a ser bom naquilo porque você acredita que não é. Exatamente. E isso faz toda a diferença. Como é que abre essas janelas? Primeiro, como é que é esse tomar trabalho? A consciência, é bem importante. Primeiro você ter ciência que aquelas janelinhas estão fechadinhas. De que aquilo é só uma crença. É só uma crença. Show de bola. Você conhece pessoas que tomam remédios para dormir? Muitas, meu Deus. Muitas. Ansiolíticos. Muitas. Eu nunca vi tanta gente, é porque eu preciso... E gente nova. Gente nova. A maioria... vamos chamar de doença? É uma doença? Que se falava, gente, pessoas com 40 anos, 50 anos, 60 anos. Hoje tá todo mundo com 20 anos, 22, 25 anos. Crianças tomando Crianças, gente, remédios. Que isso? Porque eu preciso tomar o quê para com isso? Para desacelerar. Mas você dizer para com isso não resolve. Porque ele continua acelerado. Pensa comigo, o que é que não lhe deixa dormir? Muitas vezes está silêncio lá fora, mas aqui dentro tem tantas vozes falando, que você não desacelera para dormir. Nós chamamos isso de SPA, é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Hoje é o mal do mundo, é uma doença que tem realmente causado muita ansiedade, muitos problemas para muitas pessoas. E se você não dorme bem, você também não produz bem no outro dia. Exatamente. Imagina que você pode tomar consciência, primeiro, de que você comanda seus pensamentos. Não é porque ele está lá que ele tem que morar lá. Residir, né? Pagou aluguel, tá ali, fica ali. E vai ficar. E nós trabalhamos várias técnicas para as pessoas conseguirem desacelerar e centrar, é o termo que nós usamos. Eu vou falar de uma experiência... Voltar para o seu centro. Desculpa lhe interromper, doutora Eliane, já lhe interrompendo. As pessoas que me conhecem no dia a dia, principalmente quando eu estava mais advogando, hoje eu estou mais fazendo esse programa do que nunca, para mim isso aqui é muito delicioso, etc, mas eu continuo acelerado. Depois você vê que eu quero aprender. Mas, até na fala. Até na fala, né? Aí, resultado, alguns clientes, alguns amigos, rapaz, como é que tu consegues dormir à noite? Digo, simples, eu desligo o botão. Ótimo. Deu 19 horas, eu desligo, a partir dali acabou-se. Não tem esse negócio, eu tomo meu vinho, relaxar, vou conversar, vou bater papo, acabou-se. Para conseguir resistir ao próximo dia. Mas eu particularmente, doutor, eu não sei como eu criei isso. Eu sempre digo, nossa, eu sou parecido com uma máquina, eu já vim de muito cedo, de muito novo, sabendo, conseguindo arranjar uma técnica que deve estar interna aqui na mente, porque eu sempre digo que os computadores, todas as máquinas foram feitas, tiradas do nosso cérebro. Que aqui são cheios de chipzinho, né? Cheio de HDzinho aqui. Uma boa analogia mesmo. Não é isso, né? Um HDzinho. Então, eu desligo, acabou. Como você consegue dormir? Consigo dormir muito, e não é pouco. E para acordar tem que ter um despertador. E às vezes nem o despertador me acorda, que tão bem que eu durmo, graças a Deus. E essas pessoas que não adquiriram essa técnica, que não têm esse poder de desligar. Eu vou lhe dizer que o que acontece com você, primeiro é que você acredita que você pode dormir bem. Nós costumamos dizer que as crenças funcionam assim. Se você tem uma crença, todo o seu sistema vai obedecer aquilo que você acredita. Se você acredita que a vida é difícil, ela vai ficar difícil. Seu cérebro vai colocar filtros para perceber a dificuldade. Não é que a vida vai ficar difícil, a facilidade está lá também, mas você não vê. Só para dar um exemplo, uma pessoa que quer comprar um carro branco, ela sai na rua e ela vê carro branco para todo lado, não é assim? Né? Se você escolhe o modelo, parece que o mundo
quer comprar aquele mesmo modelo? O que é isso? Que é isso, né? Porque seu cérebro utiliza do que nós chamamos de filtros perceptuais. É como se ele passasse um marca-texto nos carros brancos E é lá que... eles sempre estiveram lá. Mas quando você decidiu comprar, você só vê carro branco. Nossa, Não é mas assim? olha, né, eles, né? Nossa, aquele carro de novo. Eles sempre estiveram lá. Fantástico. As oportunidades sempre estiveram lá e as dificuldades também. Também, né? Mas se você colocou o marca-texto, a vida é dura, é difícil, é uma luta, você vai enxergar com o marca-texto a luta, a dificuldade, a dureza. Uma pessoa que acredita que a vida é cheia de oportunidades, a oportunidade estava lá e ela vai enxergar. E às vezes o que pode parecer uma dificuldade para o outro, ela nem vê. Aí nós cai vamos no, fazer no um que breve você intervalo. Eu quero que você continue no próximo intervalo, doutora Eliane, nesse ponto. E eu vou deixar aqui já uma dúvida ou uma pergunta, enfim. Você está falando de muitas crenças, o que se acredita e etc e tal. Como a neurolinguística, neurociência, como é que ela trata esta relação toda que tem a ver com o cérebro, com a mente, com o que você acredita, com a fé, com religião. Legal. Não é agora. Meus amigos e minhas amigas, vocês estão gostando? Eu, como sempre, eu amo fazer esse programa. Cada dia que passa com visitas ilustres, maravilhosas, deliciosas, eu só tenho a agradecer a Deus. Sempre agradecendo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por esse momento lindo na minha vida, nessa missão que eu recebi, que eu vou continuar com a graça de Deus por muitos e muitos anos. Eu peço para você, sempre vou pedir para você avisar os vizinhos. Mesmo aqueles que você não tem ali uma boa afinidade, mas avisa eles, porque é conhecimento, né? De repente na sua casa, com o seu filho, com o seu marido, com o seu esposo, o pai, enfim, está ali passando por momentos semelhantes a esse. E esse programa, o objetivo é trazer profissionais, pessoas que vão te ajudar, de uma forma ou de outra. Então avisa o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, liga para todo mundo. Gente, está uma doutora lá, doutora Eliane, lá com o doutor Miguel, maravilhosa. É uma doutora Eliane maravilhosa, né? Que bênção de Deus. Eu recebo esse presente. Adorei. É uma simpatia, gente, que delícia. Gente, um beijo. Voltamos já já, tá? Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez boa noite. Para você que chegou agora, avisaram você, né, seus amigos? Que beleza, que bênção maravilhosa. E eu fiz, só para situar quem está chegando agora, nós estamos aqui conversando com a doutora Eliane da Silva Santos. Ela é odontóloga de profissão, mas também abraçou uma outra profissão, que é coach, né? Não sabe o que é coach? É uma palavra em inglês, né? Que o nosso português está bastante, né, doutora? Mas ela vai explicar também o que é coach. Ela é especialista em treinamento de neurolinguística, neurosemântica. Olha, eu fiz uma pergunta. Você perdeu o primeiro bloco, mas se perdeu, logo vai estar postada no YouTube. Mas olha, vamos continuar. Doutora Eliane, eu fiz uma pergunta específica, porque minha origem é na religião, é na Igreja Católica, fui 4 anos seminarista e eu gosto de mexer sempre, de tratar sempre com todas as áreas voltadas para a religião. Ok. E eu tenho observado nessa pós que eu estou fazendo, que quase todos os nossos mestres, doutores, também têm uma especialização ou até um doutorado em religião. Fantástico. Como é? Me explica para nós. Vou fazer novamente a pergunta que nós finalizamos o primeiro bloco. Como é que a neurolinguística, neurociência faz a relação com a fé, com a religião? Eu ouvi você dizendo no final do primeiro bloco, eu recebi essa missão de estar aqui com você. Fantástico. Tudo bem? Isso é uma crença. Perfeito. Você abraça com muita força, porque você acredita que você recebeu essa missão, provavelmente de Deus. Amém. Portanto, você tem que abraçar. O Ayrton Senna tinha uma crença bem interessante. Ele dizia, eu sou autorizado por Deus a ganhar. Ai, que bênção. Como é que esse homem perde? Se ele acredita que isso é uma missão que ele recebeu de Deus, eu acredito que eu fui preparada a vida inteira para viver esse momento que eu estou vivendo. Que bênção. De libertar as pessoas dessas travas que não permitem que as pessoas vivam o seu melhor potencial.
E onde que a fé entra nisso? Depende sempre do que você acredita. Nós costumamos falar, nós não usamos muito o termo religião, mas espiritualidade. Você deve encontrar dentro do direito várias pessoas ligadas à espiritualidade em qualquer religião, na igreja que for, depende do que você acredita. Se você pegar uma pedra e acreditar que aquela, por exemplo, é a pedra da gratidão, e toda vez que você for grato, você vai lá e toca nessa pedra, essa pedra vira para você uma coisa muito importante, não é? Bacana. Para outra pessoa ela pode ser só uma pedra, depende do que você acredita. Ou então vou chamar de doida, né? Sempre depende do que... Muitas pessoas utilizam a pedrinha da gratidão. Né? Quem não conhece, talvez não dê significado nenhum. E é aí que a neurosemântica entra. Tudo depende do significado que você dá. Fantástico. Nós vamos à igreja batizar nossos filhos. Por quê? É a água que faz a diferença? Não, é o que você acredita. É o significado que você dá para aquele ato que faz diferença para você. Sabe quando o Pequeno Príncipe diz para Rosa? É o significado que eu dou a você que torna você especial, mesmo que eu tenha 5.000 rosas, você é especial para mim? É tudo o significado que você dá, não é? Nossa, que bonito. E dentro da fé também. Se você coloca em Deus ou em qualquer outro nome que você queira dar, com todo respeito a qualquer religião, perfeito, a sua fé, você vai criar uma influência, uma conexão com algo que está acima de nós e que você pode apelidar, eu digo, com o nome que você quiser. Desde que você tenha, em um nível espiritual, uma conexão com algo maior, você já está vivendo a espiritualidade. Eu não sei em que religião. Talvez, se você morasse na África e tivesse nascido lá, você acreditasse em outra coisa, concorda? E aquilo ia ser a sua verdade. É aquela realidade, né, doutora Eliane, de que o homem é produto do meio, né? Muito. Você é fruto do seu contexto. Do seu contexto. Você... E eu posso dizer que eles estão errados? Uma criança que nasceu dentro de um contexto budista, por exemplo, com todo o meu respeito, que é uma religião que tem coisas lindas também pra gente aprender. Claro, claro. É difícil que ele não acredite naquilo, você concorda? E como eu posso dizer que a minha verdade é absoluta? Nós somos 6 bilhões de seres humanos. Que a minha religião é mais bonita do que a sua, ou que a minha fé é maior do que a sua. Nós costumamos dizer dentro dos treinamentos, eu também tenho uma vida muito ligada à espiritualidade. E eu digo sempre assim, para os nossos alunos... Eu posso lhe perguntar, fazer uma pergunta pessoal, que eu estou aqui me segurando? Pode, pode. Qual é a sua religião? Qual é a igreja que você frequenta? E agora, né? Ah, meu Deus, eu devia ter feito essa pergunta, né, gente? Por muito tempo, Miguel, eu participei de um grupo de jovens na Casa da Juventude, foi a minha base espiritual dentro da Caju, excelente, na Igreja Católica. Eu casei e divorciei, e isso criou, dentro da minha crença, de que se eu divorciei eu não comungo, porque eu respeito o dono da casa, eu sempre dizia isso, eu não comunguei, isso causou um afastamento e em seguida eu me engajei numa igreja batista, que foi maravilhosa também comigo. Depois da programação neurolinguística, da neurosemântica, eu acho que eu adquiri um respeito tão grande pelo ser e pelo que as pessoas acreditam, que eu acho que hoje me limita a dizer que eu sou de uma igreja só. Perfeito. Eu acredito num Deus tão amplo e que abraça e que ama de uma forma tão, que maravilha, tão Jesus, linda, que às vezes eu tenho algumas sensações de que algumas igrejas enjaulam Deus, humanizam Deus, como se ele julgasse as pessoas como nós julgamos. E eu não enxergo dessa forma. Então, que bonito seria você contar essa sua experiência, essa sua... Seria uma deslealdade com tantas coisas que eu tenho aprendido. Eu já fui para um mosteiro e fiz um treinamento dentro de um mosteiro e amei muitas coisas, outras eu não concordei, e tudo bem. Só é o que eu penso, não é o que Podemos continuar um pouquinho nesse assunto religião, que eu gosto desse assunto. Por minha vontade. Eu particularmente... Foi em dezembro agora que eu fiquei criando esse programa, pensando nesse programa, E um dos pontos que mais, eu acho que tem que ver, já falei para o Rony, para alguns amigos particulares, que mais me chamou a atenção foi criar nesse programa um dos temas chamado religião. Porque a ideia principal no tema religião é conhecer todas as religiões. Sim. É conhecer mesmo, como você colocou a palavra respeito, respeitar. Você observa, acha bonito, maravilhoso, lindo isso, mas claro que você não aprova isso. Existe todo um contexto que faz para aquela pessoa ser a melhor forma de viver a espiritualidade dela. Exatamente. Que não é o seu. E tudo bem. Não há certo e não há errado. É o que faz sentido para você.
nos treinamentos nós costumamos dizer isso, busque uma espiritualidade que faz sentido para você. Exatamente. Porque eu não vivi a sua vida, eu não tenho como me comparar. Laranja eu não com tenho laranja, esse direito, né? maçã com maçã. Por favor, né? Não dá para comparar laranja com maçã. Cada uma tem características próprias e que fazem sentido para a pessoa que está vivendo. Mas olha, eu vou falar um pouco daquela vivência lá quando você se divorciou e que realmente na Igreja Católica existia. Eu creio que mudou. Vou até conversar com um dos nossos amigos. Sei que hoje a anulação do casamento está mais fácil. Está mais fácil anular o casamento. O meu foi anulado. Muito simples, inclusive, de uma forma até simples. Mas quando lá na Igreja Católica, na nossa Igreja Católica, tem aquele lá, não pode comungar se for divorciado. E tiver outra pessoa. Olha, meus amigos, meus padres, meus bispos, eu comungo. Parece que mudou, parece que já há um perdão. Então, assim, eu sou católico, apostólico romano, fui seminarista desde criança, desde adolescente. Mas eu tenho ali meu respeito, porém eu tenho as minhas crenças. Sabe eu vou receber Jesus através daquela hóstia e, complementando, fazendo paralelo com as igrejas evangélicas. Eu aprendi a dobrar o joelho, a orar com os nossos irmãos evangélicos. Que ótimo, né? Você abraçar isso. Porque, inclusive, muita gente pensa que eu sou pastor porque eu só falo em Deus. Então, eu não tenho 3 frases que eu não reconheço a presença de Deus. Porque é Ele que está fazendo, é Ele que está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. É Ele que nos permite esse sorriso maravilhoso, essa nossa imagem que está refletindo ali para quem está... Tudo isso são crenças, só pra gente pontuar, entendeu? É verdade para você, porque é nisso que você acredita. Exatamente, né? De repente o neto não acredita nisso e ele tem todo o direito de não acreditar. De não acreditar, exatamente. Depende do contexto dele. Ou seja, eu vejo, quando eu navego nas religiões, quando eu visito religiões diferentes, eu procuro verificar o que tem de melhor. Exatamente. E respeitar aquilo ali que eu acho que, você falou em crença, aquilo que eu acho que não é. Mas a história do achismo que me serve eu fico, o que não me serve eu deixo. Que o grande detalhe, você muito bem colocou, doutora Eliane, que é o respeito. Sim. É você respeitar. Sabe como eu penso? Eu vou até fazer uma brincadeira. Por favor. Assim, tá uma delícia essa conversa, tá maravilhosa. Eu costumo brincar e dizer, Deus não é doido. Quando Ele nos fez tão diferentes, Ele sabia que isso ia acontecer. Claro que sabia. Ele fez de propósito, senão ele faria um monte de robozinho, tudo igual. Se Se ele nos criou com essa capacidade de mentalidades tão diferentes, ele sabia que essa discordância aconteceria. E é bom que seja assim, perfeito como é. Amém. Porque se ele já sabia, quem sou eu para dizer que não pode ser? Não é? Porque eu acredito, e é só uma crença, de repente Deus pode até ser doido, mas na minha crença ele não é doido. Então, ele deve saber o que está acontecendo aqui dessa forma. Exatamente. E tudo bem. As diferenças nos fazem crescer e enxergar mais também. Isso também é uma crença. Tudo que nós falamos está baseado no que nós acreditamos. É só a forma como eu acredito. E eu não quero dizer que isso é uma verdade absoluta. E a forma como você, voltando lá para a base, como você foi educado, como você foi trabalhado. E você chegar nos seus 20, 30, 35, 40 anos, saber o que é aquilo que você aprendeu enquanto criança. Hoje, o que é que eu tenho que jogar fora? É aquela história. Aí eu entraria com uma pedrinha aí pra gente Adoro. Eu gosto. É por isso que eu gosto de fazer esse programa, gente, porque olha, forçar temas, assuntos, né? Pegar ter aqui conosco uma doutora Eliane com essa capacidade é uma delícia, porque eu jogo daqui, ela joga de lá, que delícia que tá. Não sei se você tá gostando, eu tô gostando. E aí, a pedrinha, manda. Vamos lá. Você concorda que tem coisas que nós precisamos desaprender? Exatamente. E que com toda a honra aos nossos pais, à nossa família, com certeza absoluta, eles também nos ensinaram coisas que não nos servem. Eu digo que existem famílias que são como uma panela de caranguejo. Quando a pessoa está crescendo, alguém vem e puxa para baixo. A pessoa está crescendo, vem e puxa para baixo. Prata de casa, como é? Ele está no... Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre, né? Mas assim, por exemplo, imagina que você veio de uma família, classe C, em que ninguém estudou. E você quer estudar. Aí eles começam, não vai dar certo. Para com isso, é besteira. Não é pra ti. Vai trabalhar, tá enrolando. É o caranguejo. Você quer sair da panela, eles não deixam. Impressionante. Aí você estuda. Isso. E você começa a ganhar dinheiro e você quer comprar um carro.
Mas às vezes você ter um carro é uma agressão para sua família. Perfeito. Agora ficou metido, vai chegar aqui de carrão, só quer porque aparecer. estudou, né? Só porque é doutor. E a pessoa às vezes não se autoriza a desfrutar da riqueza que está construindo, porque isso agride o valor família. Fantástico. E aí ele trava. São crenças sobre prosperidade. Todo rico é desonesto. Se o cara é rico é porque ele roubou. Se ele comprou um carro Não de onde tem isso? veio. É porque é metido, porque agora não quer mais andar de ônibus. É como se você se tornasse diferente do seu meio e às vezes o meio não permite, nem que seja para você crescer. Trabalhar dentro da programação neurolinguística, uma formação como essa, lhe ajuda a enxergar onde é na sua vida. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, que são pessoas amadas, exatamente, mas que você precisa permitir o seu crescimento e às vezes eles não deixam. Às vezes você quer abraçar uma religião e o seu parceiro não deixa você viver uma vida mais intensa na espiritualidade. Isso acontece em tudo. Em tudo. Às vezes o menino é o que tira 10 e ele sofre bullying porque ele tira só 10. O que há de errado? Exatamente. Mas a própria família começa às vezes, ou os melhores amigos, a criar uma coisa negativa em relação a isso. E se você não tem muita certeza de quem você é e do maravilhoso potencial que você tem para desenvolver, você muitas vezes trava e não sabe por quê, e se sabota. Exatamente. Você conhece pessoas que ganharam muito dinheiro e perdem e gastam e não sabem para onde foi o dinheiro? Muitas, né? Inclusive. Que ganham bem, mas estão sempre devendo um empréstimo aqui, um financiamento ali e não conseguem evoluir financeiramente. Muitas vezes eles não têm autorização interna para ser considerado rico financeiramente. Para gerir aquilo ali, para administrar aquele teu patrimônio. E se eu estiver muito bem financeiramente, eu sou diferente dos meus. Dentro da PNL, vários estudos comprovam isso. A maior necessidade do ser humano é a necessidade de pertencer. De pertencer ao seu grupo. E algumas vezes um desenvolvimento profissional, financeiro, espiritual faz com que você deixe de pertencer a esse grupo. E isso causa no seu inconsciente crenças de autossabotagem. Você se sabota para não deixar de pertencer, porque pertencer é mais importante do que ser rico, mais importante do que ser bem-sucedido, mais importante às vezes até do que o desenvolvimento espiritual. Às vezes você é católico porque seus pais também são, e você se sente completamente integrado na sua família por abraçar essa religião. Isso reforça a sua crença na Igreja Católica. A minha mãe, quando esteve aqui em Belém, que ela mora em Santarém, que assistiu outro programa, ela me viu falando coincidências à parte, bastante dos nossos irmãos evangélicos, que eu falo muito, que eu aprendi a dobrar o joelho, eu aprendi a orar, essa comunhão, essa conversa com Deus. Ler a Bíblia, porque a Bíblia, culturalmente os evangélicos leem, estudam a Bíblia mais intensamente, talvez alguns, não dá para dizer, não tem verdade absoluta. Não tem a verdade absoluta. Católicos resultado, também, né? Ela começou quando estávamos juntos, ela, meu irmão, ele quase chorando disse: se você virar pastor, não sei o que, eu não quero mais ser teu irmão. Nossa, foi forte. E a minha mãe, quer dizer que eu não te ensinei nada? Quer dizer que... Não conta não, que vai acabar o programa não, melhor você não contar. Não, porque se ela assiste de novo... Todo respeito e honra a senhora, mãe do Miguel. É muito importante aprender a honrar os nossos. Exatamente. Mas nem sempre meu pai foi ministro da Eucaristia, então eu fui de um lar cristão católico. Berço, né? Berço, aquela coisa que você... Mas você cresce, você vai vendo visões, tendo outras visões e outros ensinamentos. Doutora, nós vamos finalizar. Doutora Eliane, gente, eu estou amando, como sempre. Que delícia esse programa, eu sempre agradeço bastante a oportunidade de estar aqui nesse programa, fazendo Nós esse programa. Podemos até, Miguel, eu estava pensando aqui, enfim, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, mas às vezes o coração vibra um desejo, né? Isso. E eu não gosto de negar essas intuições. A gente pode deixar o telefone daqui. Vamos já fazer isso. O nosso também. E para as pessoas que assistiram o programa, fazer uma condição diferenciada para estarem nesse tipo de formação. Perfeito. Eu acho que pode ser uma coisa interessante. No terceiro bloco. A gente conversa no intervalo sobre isso. Vamos conversar no intervalo. Não, mas eu não gosto de conversar sobre o programa no intervalo. A gente vai falar de açaí, de peixe, de farinha, mas nós vamos falar aqui, que eu gosto desse programa assim, que ele é espontâneo, ele é alegre. Tá ótimo. Sabe, não precisa corte, essas coisas todas, por isso que a gente grava programas com uma facilidade. Mas eu já quero também deixar, doutora Eliane, para o próximo bloco, que você traçasse um paralelo
em relações conjugais. Legal. Homem, Excelente. mulher. Quem puxa para cima, quem puxa para baixo, qual a importância dessa relação? Ok. Gostou? Perfeito. Ok. Gente, amigos e minhas amigas, eu estou amando, como eu falo sempre. Doutora Eliane vai deixar o número dela na tela, nossos números da produção também. Nós vamos tratar no terceiro bloco dessa relação. Homem e mulher, casais, uniões estáveis, enfim. Como é que isso aí, como é que você tem que ver teu parceiro ou tua parceira? Legal. Legal? Amo. Gente, um beijo no coração de vocês e daqui a pouco, dá tempo de tomar uma aguinha, um cafezinho, alguma coisa, vai lá no banheiro, cozinha, avisa todo mundo, não seja egoísta, por favor. Se tá gostando, divulga, porque... Caneta e papel. Caneta e papel na mão, já vai, que delícia. Gente, um beijo, até daqui a pouco. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carter, exatamente comigo. E hoje, como você está aí desde o primeiro e segundo bloco, excelente, né? Já sabe que nós estamos com a doutora Eliane da Silva Santos, né? Eu estou amando, é uma delícia. Olha que sorriso lindo, gente, olha que maravilha. Que programa. Obrigado, Estamos querida. aqui à disposição. Se você quiser Você lembra? Ah, eu quero, eu vou. Não, nós já somos íntimos, nós somos amigos de há anos agora, né? Isso, exatamente. Então, olha, você está intimada, eu não convido, eu intimo, sabe? Esse programa é assim, gente boa, gente que tem conhecimento, gente que passa informação para o meu povo, para quem está nos assistindo. Vai vir sempre, tá? Que bom. Ok? Estou à disposição. Olha, você está no ar, você está ao vivo, tá? Vocês estão ouvindo, né? Ela vai voltar, é compromisso. Nós falamos da relação conjugal. Marido, mulher, companheiro, companheira, namorado, namorada. Relacionamento. Como lidar? Você tem o seu eu, você tem as suas crenças, você tem as suas verdades, você tem a sua fé. E o outro, o quanto ele influencia, doutora Eliane? Conta para nós, explica para nós isso aí, por favor. Miguel, é muito interessante esse tema, né? Nós costumamos dizer relacionamentos íntimos. Isso. Seja no nível de formalidade, de formalidade que for, né? Mas relacionamento íntimo. Eu acho que a primeira coisa que você precisa entender é que você tem uma percepção e o outro tem a percepção que é dele. Nós chamamos isso dentro da programação neurolinguística de mapa. Cada um tem o seu mapa, que é a forma como você representa a realidade. Algumas pessoas têm alguns gatilhos, por exemplo, e dificuldade de lidar com algumas questões que para outras simplesmente acontecem e isso não mexe com elas. Se você tem a intenção de que seu relacionamento funcione, que dê certo, que ele seja duradouro, que você primeiro respeite até onde vai o limite do outro. Eu tenho um grande amigo, também treinador, Ricardo Melo, que uma vez ele me deu uma dica de ouro que eu vou entregar aqui, né? Que bom, que bom. Ele diz assim, você precisa entender o que é negociável e o que é inegociável para você. Fantástico, já li sobre isso antes também. de entrar num relacionamento. Então, por exemplo, programação de lazer é negociável? Você tem que saber. Para mim é, mas para outras pessoas não. Não é. Né? Tem gente que, por exemplo, não. Religião. O meu jogo de futebol, religião é negociável, eu não negocio, eu vou jogar bola com meus amigos. A minha pelada no sábado é negociável ou não é? Ou não é? Fantástico. Religião é negociável ou inegociável? Caráter é negociável ou inegociável? A sua paz é negociável ou não? Quando eu vejo casais que brigam muito, discutem o tempo todo e vivem nessa adrenalina, eu entendo que a paz talvez seja negociável para eles. E por isso eles conseguem manter, às vezes, relacionamentos por muitos anos, apesar de não estarem em paz. Ou, para quem está de fora, isso parecer que não está em paz. Se você sabe o que é negociável e o que é inegociável para você, você começa a estabelecer regras do jogo. E a regra do jogo, para mim, tem que ser estabelecida antes do jogo começar. De começar, né? De forma clara, franca, né? Como diz aquele comentarista da Globo. As regras são claras, né? Então tem que ter as regras. Deveriam ser, muitas vezes não são. Entrar em um relacionamento sem regras, ou claro que é no início, ali você vai estar conhecendo nos primeiros 15, 30 dias, ali que começa a se apaixonar, a tal da toalha em cima da cama não importa por enquanto, a escova não sei quanto.
Porém, vai passar o tempo, aquilo ali vai começar, vocês vão ter que começar a se ajustar. Ou seja, ele, ela, opa, não dá pra ser assim? Não dá pra ser assado? Mas esse teu futebol é todo sábado, é toda quarta, e como é que fica? E o homem, e as amigas, é toda sexta, é toda quinta? Então, começa ali a negociação. E existem diversas teorias sobre isso. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que amar é uma decisão. Que você decide amar, que não é só um sentimento. Fantástico, eu gostei. Tudo bem. Amar é uma decisão. É uma decisão, é você escolher viver bem com aquela pessoa e de vez em quando ceder se for necessário para isso. Eu acredito também nisso, mas eu também acredito que tem que haver um sentimento. Eu digo que o amor, ele é o alargador da tolerância. Fantástico. Se você ama, aquilo não te incomoda. Quando você irrelevante, não... né? É um detalhe. Às vezes você não gosta, poxa, mas tudo bem, ele me faz tão bem. Tá bom, tudo bem a escova, o que é a escova perto do todo? É besteira. Mas quando não tem mais o sentimento, passa marca-texto na escova e a escova parece que ela vira um dragão. Vira uma coisa a escova absurda, fora do lugar. Né? Então depende do sentimento, do significado que você dá para a relação. A gente estava falando dentro da Igreja Católica, por exemplo. O que Deus uniu, o homem não separa e você não pode mais separar. É óbvio que essa crença, para quem tem essa crença, você alarga muitas vezes a tolerância porque você não se autoriza a romper esse relacionamento. Então, você acaba deixando uma tolerância maior. Se você tem uma crença sobre relacionamentos que só vale enquanto faz sentido para você, algumas vezes você diminui essa tolerância porque já não faz sentido e você não fica. Eu não estou dizendo que uma é certa e que a outra é errada, eu não sei. Eu sei o que é certo para mim e para a pessoa que mora do meu lado eu já não sei mais, depende do que eles acreditam. Ter esse respeito eu acho que já é um bom ingrediente. Voltamos pro respeito. Voltamos pro respeito. Sempre, né? Para mim, o principal palavra é o amor. E a segunda que acompanha o amor é respeito. O que a neurolinguística ajuda, né? Você estava perguntando. Isso. Primeiro, a neurolinguística te ajuda a entender o mapa do outro, do jeito que ele é. Fantástico. E quando você começa a entender como a outra pessoa funciona, se você tem a intenção de criar sintonia, é muito mais fácil. Uma segunda coisa que a neurolinguística ajuda, ensina muito, é o que nós chamamos de rapport. É uma palavra francesa que quer dizer... Não tem uma tradução específica em português, mas é como criar sintonia com o outro. Perfeito. Você vai aprender técnicas para lhe deixar mais capacitado para criar sintonia com o outro. Para que aquilo ali seja realmente de fato gostoso. Imagina, você quer seduzir alguém, você está interessado em alguém. É importante que você saiba como criar sintonia com aquela pessoa, que às vezes é bem diferente de você. E às vezes a sua forma de falar não é a forma que a seduz. Que agrada. Se você começa a navegar nesse mapa e entender como chegar nessa pessoa, não é muito melhor seduzir? Muito melhor. Na dança é como uma dança. Então, olha a cara daquele moço, olha como ele está bem intencionado. Né? Ele está ali só captando. Eu imagino, gente, eu gostaria um dia que vai chegar nesse dia, claro, que nós vamos poder interagir com quem está em casa, né? Que legal. Vai ser bacana, tá aqui, legal. Alguém vai poder fazer uma pergunta de lá, que é isso que é gostoso. Mas quando faço programa já, é terceiro ano, fazendo programa e... Quando eu vejo a reação, é quem está aqui assistindo, é a interação, é esse olharzinho, esse brilho no olhar que eu gosto, sabe? Legal. Eu acho legal isso. E olha, Miguel, a gente pensa assim, criar sintonia, às vezes a primeira coisa que vem na cabeça é relacionamento. Mas é para tudo. Para tudo. Se você negocia, você precisa criar sintonia patrão, com a pessoa. Empregado, vice-versa, vendedor, comprador, cliente profissional. Olha, eu vou te contar uma experiência minha. Eu fui em uma loja de carros, numa concessionária, e eu quero um carro vermelho. E quando a vendedora me perguntou, que carro você quer? Você falou no carro branco lá no primeiro bloco, agora você... O vermelho acontece isso comigo, mas é porque o branco está na moda agora, né? E eu falei, eu quero um carro vermelho. Eu não disse a marca, que seria o comum. Eu falei isso e falei rindo, feliz que eu estava indo comprar o carro. Graças a Deus. Eu quero um carro vermelho. E ela falou, mas vermelho? Nossa, mas olha, o preço de revenda é muito ruim para o vermelho. Porque desvaloriza... Quebrou a sintonia, você concorda? Quebrou completamente a sintonia comigo. Gente. Então, assim, balde de água fria, né? Com certeza. Quem vende tem que saber navegar no mapa do seu cliente, não no seu. Aí eu falei pra ela, eu compro o carro pra usar, não é pra vender. Então você pode me dar um carro pra usar. E você, às vezes,
está numa grande negociação e perde a negociação porque você quebrou a É sintonia. o grande detalhe Nosso inconsciente do vendedor, manda mensagem. porque nós somos vendedores. Você vende a sua imagem, eu estou vendendo a minha, etc. É você saber seduzir o outro e saber conhecer o que ele quer ouvir, o que é importante para ele, não para mim. Sim. E dentro Ou da seja, nossa... ela quebrou você, ela acabou com você. Você foi para casa perdi triste. à vontade, né? Ah, acabou vermelho, meu Deus, eu não vou mais comprar vermelho, porque vermelho não vende, não vou perder dinheiro. Eu sabia o que eu queria, então não mexeu tanto comigo, mas algumas pessoas perdem o desejo da compra, Exatamente. né? Nisso. A gente fala muito dentro das nossas formações de que você ter a capacidade de criar sintonia com o outro, ser um bom comunicador, te melhora em todos os campos. E dentro da negociação, nós trabalhamos muito essa questão da ética. Uma negociação saudável, nós dois ganhamos. Com certeza. Não é? Numa negociação que só eu ganho, eu te tenho hoje e depois não tenho mais. Então a gente trabalha formas de você negociar com persuasão, mas sabendo se é realmente para vender para aquela pessoa ou não, sabendo se o teu cliente precisa realmente do seu produto ou não, porque a fidelidade com esse cliente te traz ele de volta. Com certeza. Não é? É o que te leva a fazer vários e outros negócios. A produção está ali fazendo gestos e mais gestos. Eu preciso fazer uma pergunta ainda hoje. Ansiedade. Uau! Temos aí 5 minutos, 7 minutos. Eu gostaria, doutora Eliene, tratar de ansiedade. Eu vejo muita gente falar desse tema, de sofrer por essa palavrinha que não é tão pequena. Legal. Fala um pouco para nós nesses minutos finais de hoje, porque ainda temos aí... Porque esse tema dá um programa inteiro. Exatamente. Eu queria só começar ele, que você introduzisse um pouquinho desse tema chamado ansiedade. Por favor. Vamos aqui, fazendo uma revisão do que a gente falou logo no início. Exatamente. Um primeiro ponto é, você diz, eu sou ansioso ou eu estou ansioso por isso. Perfeito. Quando você separa o comportamento da identidade, já ajuda muito. Já ajuda bastante. Se a pessoa se repete, eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou ansioso, o seu cérebro está recebendo essa mensagem. E ele coloca esse filtro para tudo, né? Se você começa a perceber, diante de uma prova, eu fico ansioso. Isso reduz muito, não muito, reduz? afunila, é um comportamento. Né? Você pega ali o funilzinho, não é você que ali, naquele momento, né? Isso, então desidentificar é uma coisa bem importante. Tirar isso da sua identidade e colocar isso como um comportamento. Enfraquece a palavra. E uma outra coisa que a gente percebe dentro de vários estudos de poder de presença, né, é que as pessoas que se identificam como ansiosas são pessoas que estão muito ligadas ao futuro. Em geral, a ansiedade ela está sendo criada em relação a algo que ainda vai acontecer. Trabalhar o poder de presença, você estar, como os budistas dizem, onde seus pés estão e não onde sua mente lhe leva. Bom, estamos a falar aqui, das religiões, né? Aquilo que se coleta de cada religião. Na hora de dormir, durma. Na hora de namorar, namore. Na hora de estudar, estude. Na hora de trabalhar, trabalhe. Na hora de trabalhar, trabalhe. As pessoas que se consideram ansiosas, elas normalmente estão em vários lugares ao mesmo tempo. A mente não para. E na hora do trabalho ela está preocupada com a casa, está preocupada com a conta que ela vai pagar amanhã, na hora que ela está pagando a conta, ela está preocupada com se vai ter férias, se não vai ter. Um cheque para cobrir, então isso gera bioquimicamente no seu corpo componentes que tiram você do presente, que geram doenças e muitas doenças psicossomáticas criadas a partir da ansiedade. Então, se eu pudesse dar um conselho, trabalhe o seu poder de estar presente, viva o que você tem agora. Se você até pode planejar o futuro, mas não coloque emoção nisso. O dia de amanhã a Deus pertence. Deixa o dia de amanhã para amanhã. Você não sabe nem se vai ter. Exatamente. Então, nós trabalhamos várias técnicas de poder de presença dentro do curso. De você estar no aqui e agora. E você vai ver como sua relação com seus filhos muda, a relação com o marido, com a esposa, com o namorado, namorada. Porque quando você está lá, você está inteiro na experiência. Quer ver uma coisa? Quantas vezes as pessoas, por exemplo, comem e nem sentem mais o gosto da comida? Você não lembra do gosto da comida que você comeu? Qual foi o cheiro do sabonete que você tomou banho? Qual era a temperatura da água? Às vezes você tá tão no piloto automático o tempo todo que você não percebe a vida e a vida passou. Eu digo, você compra um lençol caro e você não sente a maciez do seu lençol. Você tá, posso falar o que eu quiser, né? Pode. Fazendo amor
e não está percebendo o outro. Pode, esse programa Isso a vantagem melhora dele é que não tem tudo. corte. É uma conversa gostosa. Ou desvantagem, mas agora já foi. Mas aqui a gente está isso falando é de verdade. relacionamento, Mas às isso vezes que é você está verdade. beijando a pessoa e você parece que não está está vivendo. Nós temos... Gente, para mim a vida ela tem que ser intensa. Você tem que viver verdadeiramente. Mas para isso tem que... A gente fala, mais uma vez, né? Os budistas dizem, acalme o lago. Isso. Para você ver as pedrinhas preciosas no fundo do lago, o seu lago precisa estar calmo. Olha que delícia. Desacelerado. Aí você consegue enxergar o que está lá embaixo. E se nós considerarmos que o nosso consciente ele é a pontinha de um iceberg e o inconsciente, que é o fundo do lago, é o iceberg inteiro, para você chegar no seu maior potencial, você precisa desacelerar. Fantástico. Você vê grandes CEOs, grandes empresários hoje em dia trabalhando o poder de presença, trabalhando respiração, porque isso traz realmente um grande benefício. Eu quero continuar no próximo programa falando disso. Exatamente sobre isso. Eu quero agora aproveitar esses últimos minutinhos, doutora Eliane, além de lhe agradecer muito. Muito obrigado. Prazer, uma honra. É uma honra toda minha, gente. Que delícia fazer esse programa. Por você e por vocês. Exatamente. Fala agora um pouco do treinamento que vai acontecer sexta-feira. Pode falar o seu telefone no ar. Faça o seu comercial, fique à vontade, por favor, as pessoas precisam lhe conhecer, claro, além dos telefones do programa, etc, mas fique à vontade, e dê o seu recadinho, fique à vontade, a câmera é sua agora, eu vou ficar aqui só assistindo agora. Nessa sexta-feira, dia 6, nós iniciamos uma formação em programação neurolinguística. Se você quer e acha que precisa controlar seus estados emocionais, ter mais foco nas suas decisões, nos seus objetivos, resolver conflitos internos, melhorar seus relacionamentos comerciais, pessoais, íntimos, como for. Isso. Se melhorar como pessoa, se conhecer melhor, esse treinamento é para você. É um treinamento muito rico de informação, com muita troca, e nós temos um princípio de entregar tudo. Nós vamos entregar tudo o que nós tivermos para que você consiga se desenvolver. Essa é a nossa missão, dentro da Dialogue. Expansão de mentalidade, entregar escolhas, para que você reaja à vida da forma que você escolhe. Sair do piloto automático, ter consciência e agir da forma que você escolheu. Isso traz uma riqueza de vida. Eu digo que eu não desejo mais anos de vida para ninguém, eu desejo mais vida nos seus anos, nos anos que você tem. Exatamente. E essa é a missão da Dialogue. Muito bom. O telefone é o 3223 1131. 3223 1131. Liga lá, se informa onde vai ser, como vai ser. Tem pessoas lá também já transformadas. Já prontinhas ali. Transformacionais são para isso. Graças a Deus. São transformações profundas que vai lhe melhorar como mãe, como profissional, como pai, como marido, como esposa, enfim. Como tudo. O cérebro que vai para casa é o mesmo cérebro que vai para o trabalho. Então, não existe, você não melhora só num campo, você melhora a sua vida. De uma forma geral. E sejam muito bem-vindos, a Dialogue é uma família e a gente adora ter pessoas novas, experiências novas, nos enriquecem e nós devolvemos isso também com todo carinho, amor, acolhimento. Bem-vindos, vocês também. Muito bem-vindos. Obrigado, querida. Gente... acabou, né? Eu acho bonitinho o ar que eles fazem em casa. Gente, acabou hoje, né? Mas olha, amanhã... Miguel, Oi, amor. E dia 1º, 1, 2 e 3 de maio, nós vamos ter o treinamento que a Fabiola fez. Olha, legal. Chama Coaching Transformacional. 1, 2 e 3 de maio. Isso, esse é um treinamento todo vivencial, não tem aula. São só experiências. É tipo... são dinâmicas, essa palavra. A gente traz muitas formas de você aumentar a sua performance a partir do encontro com você mesmo. Eu digo que o transformacional te devolve para sua casa aqui dentro. Isso. Trabalha espiritualidade, trabalha perdão, trabalha muito também. Como você... Sabe essa mochila que às vezes a gente carrega na costa, cheia de culpa, cheio de... Pesada muitas das vezes. Às vezes, inverdades sobre nós mesmos. Então, hoje a gente entende que a sua melhor performance, a sua melhor versão de você, ela passa por você se conhecer, tirar de você o que não lhe serve, colocar recursos para ter mais foco, para ter mais assertividade, para desenvolver o seu melhor. E esse acontece no feriado de 1º de maio, para não ter problema com quem trabalha. Quando? Sexta, então vai ser sexta, sábado e domingo? Sexta, sábado e domingo. Olha, meus amigos e minhas amigas, Fora de Belém esse. É? Normalmente nós fazemos no Hotel Fazenda, que fica no APU.
Como eu já ganhei aqui meu convite para sexta-feira, agora dia 6 de março, eu devo ganhar também esse convite. Olha, eu devo estar lá presente, tá vendo? Chiques e famosos. Chiques e famosos. 1, 2 e 3 de maio. Não esqueça, gente, eu amei o programa de hoje, eu amei você estar aí conosco. Doutora Eliane, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado de coração mesmo. E você enriqueceu muito esse programa. O programa só tem a agradecer. Eu só tenho a agradecer a todos nós. Muito obrigado. Gente, um beijo no coração de vocês. Eu preciso me despedir de vocês hoje, mas com a graça do nosso bom Deus, nós vamos estar aqui amanhã. Eu aqui, mais um convidado, uma convidada aqui e vocês aí. Um beijo no coração.